Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Rui, para quem não me conhece, e eu vou aqui assistir o vídeo do Arthur Duval versus 20 bolsonaristas, certo? Então vamos lá, não assisti nada ainda, vou ver tudo pela primeira vez aqui agora, inclusive, e vamos lá, vou clicar aqui. Meu nome é Arthur Duval e eu tô na zona... E vamos lá. Meu nome é Arthur Duval e eu tô na zona de fogo contra 20 bolsonaristas. Vou pular o teaser, né? Porque o teaser geralmente... Vamos ver o que ele fala aqui, que ele fala alguma coisa. Do Centrão, que finge ser de direita porque... Vamos ver esse comecinho, vai. Minha primeira afirmação é: Bolsonaro não é de direita. Bolsonaro não é de direita, Bolsonaro não é de esquerda, Bolsonaro é um político corrupto do Centrão que finge ser de direita porque encontrou nesse eleitorado uma galera mais fácil de enganar. Você vai me dizer que um homem de direita coloca o seu próprio filho para ser funcionário fantasma de um mensaleiro do PT? Você vai falar que um homem de direita coloca um petista na PGR, um petista no STF, acaba com a lei que acabava com decisão monocrática de ministro supremo, apoia Gilmar Mendes, aumenta o fundão, diz que o Lula solto é melhor para todo mundo, diz que se tiver que votar para absolver o Lula, que vote, e ainda por cima se orgulha de ter melado a Lava Toga, de ter acabado com a Lava Jato e, para finalizar, dá um apoio pro irmão do Gilmar Mendes ser prefeito de uma cidade no Mato Grosso. Concordo com tudo, vamos lá. Nossa, gente. E aí, tudo bom, velho? Como é que tá? Prazer, Arthur. E aí? Tá, Bolsonaro não é direita. Eu entendo, no meu ponto de vista, que a sua afirmação é conceitualmente errada, porque pra gente estabelecer que ele não é de direita, primeiro a gente tem que definir o que é direita. Para mim, na minha opinião, a forma mais correta de fazer isso é trazendo quais são as pautas que a direita historicamente defende. Seriam... Combate à corrupção é uma. Sim, com certeza, correto. Então me fala o que o Bolsonaro fez pelo combate à corrupção. Nada. Ele não só não fez nada contra a corrupção, como ele acabou com a Lava Jato. Bom, não é só essa, né? É difícil mesmo, eu sei que é difícil. Não é difícil. Não é que seja difícil. Então, vamos nessa primeira aqui. Combate à corrupção. Eventualmente tu pode trazer um ponto ou outro que realmente eu não tenha de memória. Tipo um petista memória. na PGR, assim? Sim, pode ser, tanto faz. Besteira, né? Foi uma decisão utilitarista, pode fazer. Qual a vantagem que teve pra direita ou o petista na PGR? Zero, nenhuma. Tocou sim a PGR de forma idônea. Quantos políticos ele processou? Mas tem Zero. que processar político pra Sim. ele ser O que bom? faz um PGR? Ele faz muita coisa, na Denuncia verdade. corrupto. Processa políticos? Também, entre elas. Mas O PGR é o único ser humano da República que pode mandar indiciar um político corrupto. E o Augusto Aras, que é o do Bolsonaro, não processou ninguém. não só isso. Não é que não tinha corrupção no governo Bolsonaro. Não processava. Não tinha denúncia de corrupção no governo Bolsonaro. O Aras não denunciava ninguém. É isso. É que nem numa cidade, por exemplo, roubar carro, né? Vamos botar índice de roubo de carro numa cidade. Né? O prefeito vai lá e fala que na cidade dele não tem mais roubo de carro. Mentira. Na verdade, ele mandou a delegacia parar de registrar ocorrência de furto de carro. É claro que não vai ter. É isso que o Aras fez. Tá errado? Então vamos lá. Eu tô errado. Não, eu tô errado em falar que é só isso que ele faz. Mas aí eu tô falando pra você. Se um cara que vai pra PGR não processa corruptos, ele está combatendo a corrupção? Não, talvez. Então não necessariamente, é porque tem que ter um crime, né? Ele não pode combater sem crime. Não, então vamos lá, calma lá. Deixa eu ver se eu entendi. Então, durante o governo Bolsonaro, o PGR não processou nenhum corrupto porque não tinha crime, é isso? Não sei. É que assim, ó, tu tá fazendo uma correlação. Correlação não implica em causalidade. Então, não necessariamente, por ele não ter processado, quer dizer que o Bolsonaro botou um corrupto lá. De repente, o Brasil ficou 4 anos limpo. De repente, tu não sabe. Mas é conjectura. Mas tu concorda comigo que é conjectura. Tu não pode fazer uma afirmação de que ele não é de direita. Deixa eu te explicar uma coisa. Explica, Pega qualquer político corrupto de esquerda. Qualquer um, pode escolher um nome. Você acha que durante os 4 anos de governo Bolsonaro, esse cara simplesmente não fez nada? Mas mesmo assim, não, é que, novamente, tu tá trazendo um ponto específico. Por exemplo, pode ter sido feito, porque não é só ele que faz também. Tem que ter a investigação, tem que ter denúncia. Não tem que ter. Então surge do nada, o COAF não tem... Se você é um político corrupto e tem foro privilegiado... Às vezes eu olho pra cá porque tem o mesmo monitor tá passando aqui e tá passando aqui, tá? Tem 2 monitores aqui na minha frente, você não tá vendo, mas tem. Por isso que às vezes eu olho pra cá, tá? Quem pode assinar pra você? Não, tudo bem, mas tem que ter...
a denúncia não surge do nada. O PGR da cabeça dele vai tirar ali ele aquele... pode fazer isso Mas também. como que ele vai descobrir Pode que tem? fazer isso. Tá, mas Só como ele vai descobrir que tem? Ele é o PGR, cara. Não, mas como que ele vai... Vou Não, explicar tudo pra bem. você como é que funciona. Sim, tá, Existe como? um órgão no Brasil chamado Ministério Público. Sim, O Ministério existe. Público ele tem essa função De acusar. investigar. De Não acusar. só ele investiga, ele acusa, ele faz Ele tudo isso. trabalha junto com a investigação, Tudo bem. mas não... O Ministério Público indica uma lista tríplice. São 3 Perfeito. nomes para que o presidente indique. Sim. Então, o Bolsonaro escolheu um nome fora da lista tríplice do Ministério Público, abriu um precedente, porque isso nunca tinha acontecido na história do país, né? O presidente escolheu o PGR fora da lista tríplice, e não só isso aconteceu, né? Como o Lula, ele abriu o precedente e o Lula fez a mesma coisa. Basicamente é isso, tá? E não existe lei que mande o presidente escolher o PGR através da lista tríplice indicada pelo Ministério Público, né? Mas a tradição, né? A idoneidade, não sei se é essa palavra, mas a tradição do, né, como forma de imparcialidade, vamos botar assim, o presidente escolhe o PGR através desses 3 nomes, né, indicados pela lista tríplice, né? São 3 nomes, o presidente escolhe um, né? O presidente, então o presidente Bolsonaro, ele escolheu um nome fora da lista, que é o PG, que é o Aras, né? E abriu esse precedente. O Lula fez a mesma coisa agora, para você ter uma ideia. Bolsonaro que abriu a porteira para os presidentes fazer isso. O presidente não, por via de lei, ele não precisa fazer isso. Exatamente. Só que tradicionalmente ele faz isso. Bolsonaro, pela primeira vez, pegou um petista fora da lista tríplice que o Ministério Público pediu para... O Aras, ele fala que ele é petista porque ele deu uma festa para nomes do PT, incluindo Rui Falcão e José Dirceu, na casa dele. Uma festa para Rui Falcão e José Dirceu na casa do Augusto Aras. Esse é o PGR do Bolsonaro. Não colocar. Sim. E colocou o Augusto Aras lá. Sim. Foi Só um que cara eu- que só- deu... meu- Ele deu festa para o PT na casa dele. Tá. Você sabe quem é Augusto Aras, Acabei né? de falar. Sim. Você sabe dessa informação. Ele Sim. deu uma festa ao PT no... Beleza. Sim. Aí esse cara não processa ninguém durante todo o período do governo Bolsonaro. Você vai me dizer que esse cara fez um bom trabalho? Primeiro, eu não tô falando que ele não processou ninguém, só pra constar, eu tô falando que eu não tenho essa Eu informação. estou falando, eu estou Tá, te tudo dando. bem, daí... Faz o chequezinho aqui. Perfeito. Ele não processou E mesmo ninguém. assim, Mesmo sendo assim, verdadeiro, sendo verdadeira essa sua afirmativa, não significa que ele teve condições de... Novamente, tem que ter uma denúncia, tem que haver, ele não vem do nada. Ele Ele não não vai... denunciar, cara. Não, Você ele tá pode, confuso mas ele aí, tem que cara. Cara, quem denuncia é o próprio Aras, cara. Não, é o próprio PGR que faz a denúncia. descobrir, ele Deixa eu tem falar que uma coisa, descobrir. cara. Eu Fala. sei que o amor pelo Bolsonaro turva a gente Ah. do raciocínio lógico. Sim. Só que se você tem um procurador-geral da República, a investigação do país, principalmente de pessoas que têm foro privilegiado, é a responsabilidade do cara, velho. Não dá pra você Perfeito. tirar isso dele, Óbvio meu. que... Não, tudo bem, mas Posso te salvar aqui? Pode. Fala assim, o Bolsonaro errou nessa. Não preciso falar Ele isso. acertou, Não, então. eu volto no meu Ele ponto. acertou. Não, é que a tua afirmação tá errada. Esse é o ponto. A tua afirmação está necessariamente Pausa. errada. Votado. O Meu pessoal Deus. tá educado hoje, viu, cara? É o que que a galera mais tá de boa, velho. Que legal, ó. Pô, parabéns, velho. Não, e vou falar pra vocês, parabéns pra vocês terem vindo, viu? Porque aparentemente teve uma dificuldade aí de achar a galera pra vir, né? E aí, tudo bem? Tudo bem, você? Prazer, como é que é o seu nome? Prazer, Iório Neto. Iório. Neto. Iório. Iório. Senhor Iório. Exatamente. Quase um Yori Yagami, né? Só quem conhece vai conhecer. Enfim. A sua afirmação, eu discordo. Vou te explicar por quê. O Bolsonaro, ele, mesmo com as suas afirmações, ele não conseguiu governar esse país. Por quê? Porque, primeiro, ele tinha que brigar contra o sistema. Segundo, sabe, colocar o... Não, o Bolsonaro não tem que brigar contra o sistema, não. O Bolsonaro é o sistema. Ele é o... Ele mesmo falou que ele é do Centrão. Pra quem não sabe, o sistema é o Centrão, né? O próprio Bolsonaro falou que é do Centrão. Ele integra o Centrão. Na campanha ele falou que ia combater o toma lá da cá, né? Ia combater o Centrão. E quando foi presidente ele falou que é o Centrão. Então o Bolsonaro é o sistema. Ele não tem que combater ele mesmo. Não tem lógica nenhuma que ele tá falando. Né? Os filhos para poder ser candidato, eu não vejo problema nenhum. Tá, você falou do Augusto Aras. Você falou que não tem problema em colocar os filhos, tudo bem. Então Eu também acho que não. vamos no ponto que a gente estava discutindo aqui. Você acha um problema ele colocar um PGR que não processou nenhum corrupto? Muito problema. Eu viria da seguinte maneira. Ele colocou uma pessoa por causa do sistema. E o sistema obrigou que ele Quem colocasse indica o isso. PGR? Não. É o presidente. Mas Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você votou num cara que é um Sim, presidente. sim. E o presidente vai bater de frente com o sistema. Sim. Aí na hora de ele colocar o PGR, que é quem vai processar os corruptos, ele tá refém do sistema? está. Mas Não. me explica então por que ele não pode colocar outra pessoa. São 220 milhões de habitantes no Brasil. Por que ele não pode colocar outra pessoa? O que o sistema faria? Ia matar ele? Não.
Mas iria fazer o que fez desde a sua política de presidente, que ele não conseguia fazer nada. Ele era proibido de fazer qualquer tipo de situação. Então, se ele já era proibido, por que ele não colocou o PGR para pelo menos processar alguns corruptos? Porque não iria acontecer nada. Então o Bolsonaro não serve de nada, é isso? É a sua opinião. Não, eu tô perguntando. Se tivessem deixado ele governar como deveria ser, você inclusive apoiou ele na época. Eu apoiei ele. Mas o PGR não tem nada a ver com o sistema. É indicação direta do presidente. O presidente bota lá o PGR, acabou. Não tem esse negócio de sistema. Botasse um PGR bom lá ia processar um monte de corrupto, mas não, botou o Augusto Aras, que não processou ninguém. Ficou por isso mesmo. A culpa não é do Bolsonaro, que indicou ele. Né? É isso. No segundo turno. Sim, tá? Mas você apoiou. Sim, apoiei então no você turno. concorda que o Arthur ele apoiou o Bolsonaro no segundo turno quando ele já estava eleito, né? O Arthur, naquela eleição, ele ganhou para deputado estadual, né? Se você bem sabe, deputado estadual é eleito no primeiro turno, não tem segundo turno. O apoio veio no segundo turno para o pragmatismo contra o PT do Haddad na época. Ele também tinha os seus créditos, não, seus vou te falar o que aconteceu. O presidente. Bolsonaro no segundo turno, ele juntou liberais, juntou lavajatistas, juntou militares. Ele aparentemente, no segundo turno, ele contra o Haddad, bora, vamos de Bolsonaro. Logo em seguida, ele começou a trair todo mundo. Isso aqui, que ele colocou o PGR ele colocou o Aras na PGR, foi no primeiro ano de governo. No próprio primeiro ano de governo, ele já traiu a gente. Depois ele colocou o Cássio Nunes no STF, cara. Então, assim, não dá pra dizer que uma prerrogativa que é do presidente não foi cumprida por causa dessa coisa etérea do sistema. Eu vou te dizer uma coisa. Essa tese de que a culpa é do sistema é, inclusive, uma tese esquerdista. Cara, essa tese aí que a culpa é do sistema, eu acho a pior argumentação genérica que existe na política. Eu vou lutar contra o sistema. Pô, pelo amor de Deus, cara. O filme Tropa de Elite. Quando a pessoa não tem argumento, ele fala que é o sistema. É que nem o médico não sabe que o cara tem e fala que é virose. É a mesma coisa. Qual é o problema do Brasil? O Brasil é o sistema. Tá, o que é? Fala especificamente o que é. Não fala, é o sistema. O sistema é foda, nunca é culpa de alguém. A série O Mecanismo é a mesma coisa, é o mecanismo, nunca é culpa de alguém. Eu estou te falando, o Bolsonaro tinha como colocar um PGR processador e ele colocou um petista garantista. Ele escolheu isso. Bom, você acredita então que o Bolsonaro não é de direita? Ele é o Bolsonaro não é de direita, o Bolsonaro é um cara que sempre visou poder. Ele usou, né, o trampolim da direita, né, a ascensão da direita, né, para poder chegar ao poder, chegou ao poder, queria se perpetuar no poder e não conseguiu. Então, se ele não é de direita, por que então o sistema, que você sabe muito bem, tirou o Lula da cadeia, colocou o Lula para... Quem tirou o Lula da cadeia foi o Cássio Nunes Marques, indicado do Bolsonaro. O Lula da cadeia? Foi o sistema, Alexandre de Moraes, quem STF. Tirou o Lula da cadeia. Quem tirou o Lula da cadeia foi o STF e ele colocou no STF um ministro a favor disso, que foi o Cássio Nunes. Em 2018 ele deu a declaração que ele era a favor dessa decisão de tirar o Lula da cadeia. Sabe o que o Bolsonaro fez? Pegou esse ministro e colocou na cadeira do STF. Porque o Bolsonaro achava que, tendo o Lula solto, ele como adversário político nas eleições, ele iria ganhar, né? Não, e detalhe, o Bolsonaro ele ganhou as eleições, não foi contra o Lula, foi contra o Haddad. Que se fosse o Lula, eu acho que ele perdia em 2018 também. Tá, e ele vai ser agora o novo... O novo? Pausa. Da justiça agora, da eleitoral. Pausa, foi votado. Isso. É aquela velha desculpinha, aquela velha argumentação barata de o Bolsonaro não conseguiu governar por causa do sistema, né? Tem coisa que realmente você depende de outras pessoas, tem coisa que só depende da decisão do Bolsonaro. Uma coisa que só dependia da decisão do presidente, né, do Bolsonaro, é a indicação do PGR. Era só pegar um dos 3 nomes da lista tríplice e indicar um deles para PGR. O que ele fez? Ele ignorou, né, a tradição de colocar um dos 3 nomes na PGR lá e botou um de fora, que é um petista, garantista, certo? Que não processa ninguém, e botou na cadeira do PGR, da Procuradoria-Geral da República. Foi isso que o Bolsonaro fez, não dependia de ninguém. Não, o sistema não teve nada a ver com isso, foi única e exclusivamente do Bolsonaro isso. Mano, eu não sei... agora vieram 3. Cheguei, E aí, tudo bem? Como tudo se bem? chama? Eu sou a Sabrina Ramos, prazer. Arthur, tá bom prazer. o microfone, não? Esse microfone é contrabaixinho, né? Olha o tamanho do Sim, negócio. sim. Vai lá. Então, Arthur, assim, eu entendo que você tá focado nessa pauta anticorrupção. Que é pouco importante pro Brasil, né? Não é pouco importante, é muito importante. Mas a direita, ela não é um bloco totalitário. Você sabe disso. Tentou ser, mas não conseguiu.
tentou. Na Tudo verdade, justamente você acabou de falar, e eu super concordo, que o Bolsonaro, ele teve o poder de unir todos os blocos. Ele uniu os lavajatistas, ele uniu os conservadores através dos evangélicos. Claro, foi e ele uniu a questão também do os pragmatismo na liberais, época, do né, Paulo cara? Guedes. Você é um liberal, certo? Foi a questão do pragmatismo na época, né? Todas essas pessoas, esses grupos aí que essa moça falou, tinham um objetivo em comum, que era não deixar o PT voltar ao governo, né? E a ferramenta que a gente tinha na época era o Bolsonaro. Era ele que estava no segundo turno ali, disputando. Então, eu votei no Bolsonaro, eu apoiava o Bolsonaro, não só votei nele, eu apoiava ele. Os lavajatistas apoiaram ele, votaram nele. Os evangélicos, os católicos, que seja, enfim, todas essas pessoas votaram no Bolsonaro, né? Só que, né, já no primeiro ano de governo, na corrida, né, já na primeira volta dessa corrida, que foi o mandato do Bolsonaro, ele já saiu da curva, já errou o pé no freio e saiu da pista. Foi literalmente na primeira volta. No primeiro ano de mandato do Bolsonaro, ele já começou a fazer merda. Vou te dizer que o rótulo, cara, ele prende a gente em coisas imprecisas. Mas está no estatuto do MBL, por exemplo, que é um... Partido Liberal? Tá bom. Eu não rejeito o rótulo, mas eu não me prendo ao dogma. Tá, então você não... Tá, ok, tudo bem. Você não é obrigado a nada. Sim. Nem eu. Eu sou uma liberal. Então, assim, eu não sou conservador, eu sou liberal. Então, o que acontece... Só pra deixar registrado, eu também me identifico mais como um liberal do que como um conservador. Porém, como não tem nada de fato liberal, né, eu escolho o caminho da direita. Justamente, eu só quero pautar a questão, assim, que as pessoas que estão ouvindo, que é impossível falar que o Bolsonaro não é de direita. É que, assim, porque tem essa questão da corrupção, tem a questão do Aras, tem. Só que eu bato nessa tecla, sim, que a decisão dele foi para combater a questão do poder hegemônico do STF, que já havia perseguições. Então, deixa eu ver... Então, o Arthur vai falar com certeza. Se fosse realmente isso que essa moça estava falando, ele sancionaria a lei que colocaria limites na decisão monocrática de ministro do STF. Hoje o Bolsonaro está sofrendo o que está sofrendo, né? E o Alexandre de Moraes hoje só tem o poder que tem por causa do Bolsonaro. Passou do Congresso lá nos deputados, né? Na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que colocaria limite, né, nas decisões monocráticas de ministro do STF. Esse projeto passou, foi para o Senado, esse projeto também passou, chegou lá na mesa do presidente Bolsonaro e o Bolsonaro vetou, porque ele tem rabo preso com o STF. Foi isso. Então, se de fato o Bolsonaro queria, né, isso que essa moça está falando, né, em relação ao STF, ele teria simplesmente sancionado aquela lei que era o que todo mundo esperava, mas o Bolsonaro foi lá e vetou a lei. Aí veio o Flávio Bolsonaro a público e falou que quem é que quer, né, conflito com o STF? Qual é o governo de presidente que quer conflito com o STF? Foi isso que o Bolsonaro falou, e o Bolsonaro filho, né, o Flávio. E isso é também a opinião do pai, com certeza, e foi questionado isso acho que foi no Flow Podcast, se eu não me engano. O Bolsonaro foi questionado e ele falou, devo ter vetado mesmo, né? Ou seja, o cara parece que nem sabe o que ele vetou. Assim, ele tentou fazer um diálogo, e aí ele tá numa presidência de coalizão. Então, você sabe disso. Pera lá. Você sabe que ele indicou o petista PGR, né? Sim. Desculpa. Mas aí não era isso que eu queria falar, eu queria falar uma outra coisa. Tá. Não, é que você falou que ele colocou... Não, o que eu queria falar é que, como eu aceito e afirmo com certeza que ele é de direita, que é a sua afirmação, que ele não é de direita, porque você basta ver o que ele aprovou. Né? A questão da reforma da Previdência. Que ele falava que não tinha que aprovar. Você sabia disso, né? Você sabia que em 2016... Mas aprovou. A luta dele foi essa. Ele reuniu o capital político dele e conseguiu a aprovação. Isso aí eu tô por fora, não sei não. Foi uma aprovação histórica. Eu sei, deixa eu te explicar uma coisa. Em 2016, quando foi a maior reforma liberal em 30 anos do Brasil, econômica. Quando o Temer era presidente em 2016, o Temer aprovou PEC do teto... Mas ele não conseguiu aprovar da Previdência. Reforma trabalhista e reforma previdente. Ele falou do Temer aí, na minha opinião, o Temer foi o melhor presidente dos últimos anos aí. Com certeza foi o Temer, na minha opinião, tá? Não, só deixar sempre uma coisa separada. Uma coisa é o ser humano Michel Temer, outra coisa é o governo Michel Temer. O governo Michel Temer foi o melhor, na minha opinião, tá? Assim, dos últimos tempos. Agora, o ser humano Michel Temer, não tem muito o que falar, não. Não sei se ele é corrupto, não sei se não é. Não sei que, enfim. Provavelmente é, né? Enfim. Mas o governo Temer foi bom porque aprovou coisas completamente impopulares.
Previdência, com muita dificuldade, sem apoio, inclusive, dos Bolsonaros. E o Bolsonaro, nessa época, falava que a Previdência sequer tinha déficit. Por que eu estou dizendo isso? O espírito da minha frase é, o Bolsonaro finge ser o que ele precisa fingir para angariar apoio das pessoas, mas no final das contas, tanto que durante a reforma da Previdência, isso é uma ideia ele sua. mesmo disse... É uma ideia equivocada. Não, o Bolsonaro disse, por mim eu não reformaria a Previdência. Ele próprio disse, ele, presidente, falou isso. Por mim eu não reformaria a Previdência. Mas não importa, Arthur. Não importa isso. Não, importa que ele fez. Não, a questão é a seguinte, essa moça tá colocando, né, o mérito no Bolsonaro, uma coisa que o próprio Bolsonaro não queria, né? É isso que o Arthur tá querendo dizer, tipo, o mérito tá indo para ele e ele não queria esse mérito, né? Ele falou que não precisava de reformar a Previdência, tá? É o que o Arthur tá falando, tá? Como eu falei, isso daí eu não manjo muito não tô muito inteirado nesse assunto não, mas segundo o que o Arthur falou, né, se for verdade isso, é isso que tá acontecendo. E ela parece que não tá entendendo isso. É as ações que importam. Então vamos para a ação que importa. O que importa é que ele pegou a ideia do Paulo Guedes, ele pegou a ideia dos liberais. Guedes, essa ideia não é do Paulo mas Guedes. A ideia dos liberais. Também não é. Isso era um desejo dos liberais de anos, a reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência economizou quase $1 trilhão pro Brasil. Vamos lá, eu não tô falando mal da reforma da Previdência, eu sou a favor da reforma da Previdência. Mas você tá querendo dizer, você colocou uma informação dele, que ele falou, não, contra mas ele falou, não fui eu que falei. Mas as pessoas mudam de ideia, mas ele foi... ele mudou de ideia. Então, enquanto ele estava articulando... a reforma da Previdência, ele disse, por mim eu não reformava a Previdência. Me parece que ele é um fingidor. Não, ele não é um fingidor. Então tá bom, mas falando vamos justamente nas por causa ações. Da presidência de coalizão. Entendi. Ele tem que unir Que presidência de coalizão é essa que ele consegue aprovar a reforma da Previdência? Exatamente, porque ele não brigou com o Congresso, ele brigou... Quando você fala que ele é antissistema... Ó, eu vou te explicar. Você quer ter uma visão pura, você quer ter uma visão pura. Não, a minha crítica do Bolsonaro não é nem ideológica nem purista. Não. Mas me parece purista. Mas não é. A minha crítica ao Bolsonaro é muito pragmática. Sabe por que me parece calma, purista? Deixa eu explicar. Quando o Bolsonaro coloca, ele pega uma designação que é exclusiva dele, ele vai indicar o PGE, ele vai indicar o STF. Quando é uma coisa exclusiva dele, não tem sistema. Ele dá o direcionamento errado. Isso não é declaração. São vários. Isso não é declaração, por exemplo, isso é ação. Ó, o Bolsonaro, quando você afirma o Bolsonaro, ele não é antissistema. Só que assim, ele não é o sistema que você quer. Não, mas você falou aqui antes. Você falou com o convidado anterior que ele não foi antissistema, etc. Você acabou de afirmar isso. Então o que acontece? Não é o antissistema que você quer. Mas, por exemplo, ele não foi antissistema com o Congresso. Ele se aliou ao Congresso. Ele se aliou, mas ele enfrentou o STF. Calma. Como é que ele enfrentou? Ele se aliou tanto ao Congresso, o Bolsonaro, que ele foi até então um dos presidentes que mais liberou emenda parlamentar, né? Ele, em campanha, prometeu que ia acabar com o toma lá da cá e quebrou recordes de liberação de emenda para o Congresso, né? Isso para se alinhar ao Congresso e, ao mesmo tempo, não conseguir aprovar nada. A ineficiência dessa estratégia dele foi surpreendente, porque geralmente os presidentes fazem isso para ganhar apoio, para conseguir passar, né, o que eles querem, né? O Bolsonaro fez isso para conseguir o apoio, ganhou o apoio e não ganhou nada em troca. Simplesmente isso. Como é que ele enfrentou o STF vetando a lei que acabava com a decisão monocrática? Contra o STF. Então, ele sempre falou, inclusive, contra a imprensa. A imprensa também é um sistema. Me fala uma coisa. Como é que ele é contra o STF? A Globolixo, a hashtag Globolixo, ela vem do bolsonarismo. Posso terminar uma pergunta? Isso é um trabalho de... Só uma observação que ela falou aí do Globolixo, né? Mas a Globo, ela consegue... Como é que eu vou dizer? Ela consegue ser odiada tanto por bolsonarista, tanto por petista, tanto por qualquer ista da política. A Globo é odiada, nem incrível isso, né? Mas enfim, não sei por que eu falei isso. Posso terminar uma pergunta? É uma pergunta só, me responde ela. Quantas você quiser. Como é? Ele vai falar daquela lei que o Bolsonaro vetou de colocar limite no decisão monocrática do STF, né? Ele foi e vetou. Acabei de falar isso aqui há uns minutos atrás aí. É que ele é contra o STF, se quando ele teve a chance de sancionar a lei que acabava com decisão monocrática do ministro, ele vetou. Porque, como eu tô te explicando, existem muitas nuances. Não tem nuance nenhuma. Lógico que tem. A lei foi pra ele vetou. Ele vetou, a lei já estava aprovada, ele vetou. Não é minha opinião isso. Vou assistir mais um aqui que depois eu termino o vídeo porque vai ficar muito longo. Lintz, e aí? Veio da Vila Lavínia? Lógico que eu lembro. Lembro maravilha. Muitas coisas de você, velho. Que vai bom, lá. Vamos lá.
Tem bastante coisa interessante para falar a respeito do senhor, né? O senhor falou a respeito de que... Precisa me chamar de senhor não, Novinho. Não, vai lá, manda lá. Eu posso continuar? Pode, fica à vontade, então vai lá. Vamos lá. Vai lá. Sancionou o pacote anticrime. Por que você tá irritado? Não, você não tá tô nervosinho? irritado, tô irritado. É porque eu vou te falar uma coisa, irmão. Eu vou te falar uma coisa Por que aqui, você tá irritadinho? Vai vir treta aí. Vamos ver qual é a treta. Vou explicar uma coisa pra quem não conhece o Felipe Lins. O Felipe Lins é um cara que ele tentou roubar a marca do MBL. Você tá me chamando de ladrão, então você vai ter que provar na justiça. Então demorou, irmão. Eu fui coordenador nacional do movimento do MBL em 2016. Vocês deram um golpe de 5 mil reais no cartão da minha mãe. Sabe o que aconteceu? Você tentou roubar a marca do MBL junto com o Alexandre Frota e não conseguiu, irmão. Você junto com o Jacaretanga foi lá e tentou roubar a marca do MBL. Cadê a camisa do MBL aí que a marca é tua? Você vai ter que provar. Cadê aí? Então eu provo, irmão. Eu provo. Tem alguma ação do meu nome roubando a marca do MBL? Você junto com o Jacaretanga tentaram roubar a marca do MBL e não conseguiu, falou? O presidente Jair Bolsonaro pode fugir da temática aqui? Vai lá, deixa eu falar aqui, ó. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o pacote anti... Tava ficando chato já, mas parece que vai ficar bom agora. Crime. Lei número 13.964, ele não sancionou, ele transformou o pacote anticrime. Ele sancionou o pacote anticrime? Não. Ele transformou em limitação de delação premiada e juiz de garantias. 54 ações em 4 eixos. Vamos com calma aqui, então. Prevenção, detecção, investigação e punição. O presidente Jair Bolsonaro ainda criou a transparência. O cara ligou o modo, né, falar. Ele apertou o botão do play ali e acabou. Tá falando. É que porque... através das suas agendas. Bolsonaro transformou o pacote anticrime em juiz de garantia, sim ou não? Públicos corruptos. Sim ou não? O presidente Jair Bolsonaro implementou uma Você tá tentando fazer seu cortezinho aí? O presidente Jair Bolsonaro é meu mito. O presidente Bolsonaro é imbrochável. O presidente não sei o que lá. O presidente não sei... Bom, esse aí, se o Bolsonaro entrar na piscina, esse cara ia morrer afogado, né? Responde a pergunta, quase irmão. 20 bilhões Responde de reais a pergunta, brother. devolvidos Responde a pergunta. de 2019 a 2022. O Jair Bolsonaro... Ele não vai responder não, Arthur. Ele não vai responder, ele tá aí só pra ligar o modo glossolalia dele, ficar e não vai debater não, vai ficar falando só isso. Transformou o pacote anticrime. Vai deixar eu falar? Olha aqui, o presidente Jair Bolsonaro suspendeu quase 700 milhões de reais em licitações fraudulentas. Fala aí, brother. Você sabia, não sei se você se recorda, mas o teu movimento... Ó, só se esse caso que ele falou foi verdade, esse cara aí tentar roubar a marca MBL, pra mim é um merda. É um lixo de humano isso aí. Quer um movimento político? Faz o teu, porra. Eu, hein? Agora vai literalmente roubar a marca do MBL, a marca dos outros? De merda, tava em 2021 com Kim Kataguiri assinando um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Sabe quem não tava lá? Sabe de quem? Sabe quem não tava lá? Benedita da Silva, sabe quem não tava lá, irmão? Um dos maiores o nomes PT do que o Bolsonaro elegeu. É claro que o PT sabia que o Bolsonaro era um bom adversário nas urnas. É óbvio que por que vai tornar inelegível o melhor adversário para eles entrar na disputa da presidência. Se eu não me engano, o Bolsonaro, o Lula, quer dizer, ele perdia para os outros candidatos caso fosse para o segundo turno, mas como foi o Bolsonaro, ele ganhou. O PT que o Bolsonaro elegeu. Irmão, pra fazer que hoje virou um partido como é que MBL, tem que ter voto de todo mundo e a gente vai fazer assim, irmão. E o partido de vocês qual que é? Qual que é teu partido? Valdemar da Costa Neto. Tá arrepiada porque, mas pra falar que come mulher fácil porque é pobre... Você tá se babando todo aí, velho. Eu gosto de mulher mesmo, velho. Você gosta do quê, brother? Você gosta de um capitão com uma rola imbrochável, não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo, não? Hein, novinho da Vila Lavínia? Fala aí, novinho da Vila Lavínia. Fala aí, novinho da Vila Lavínia. Tem muita história sua boa, bicho. Com Receita Federal. Sancionou a nova lei de licitações com prego eletrônico obrigatório e deixando, inclusive, todo o processo licitatório ainda mais transparente. Extinguiu em orçamento secreto e sancionou a emenda constitucional. Para de se babar. Guerreiro da Ucrânia, depois você... Tô falando uma rola de um capitão, o cara tá babando? Que porra é essa, mano? Eu, hein? Fala. Depois você fala, guerreiro da Ucrânia. Pausa um pouquinho. O guerreiro de Kiev. Toma uma aguinha, cara. Toma uma aguinha. Olha o seguinte, por que o MBL... Cara, esse cara aqui tá saindo humilhado disso aí, velho, na moral. No pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro em 2021, se vocês se auto-intitulam a supremacia da direita brasileira, vocês estavam ao lado de Jandira Fegali, nome do PCdoB, vocês estavam ao lado do guerreiro da Ucrânia, ex-deputado. Deixa eu te falar, você foi caçado, né?
daí? Então, e daí? assim, Sabe quem tá inelegível também? O Bolsonaro. Você sabe muito bem que eu fui caçado porque eu combati privilégio que o senhor Gil Diniz não quis. Eu derrubei salário de ministro, eu derrubei salário de deputado, eu acabei com o processo de propaganda da Lespe, eu consegui acabar com o auxílio peru de todo mundo, e o Gil Diniz estava fora de todo mundo, irmão. Meu caro, mudou pra caralho, você nem sabe, cara. E você que nem deputado foi? Foi votado. E você que nem deputado foi? Eu sou o vereador mais bem votado do PL da minha cidade. Eu sou o vereador mais bem votado da minha cidade. Pra você ser caçado, você primeiro precisa ganhar uma eleição. Porra, esse aí foi o mais ridículo de todos, na moral, cara. Esse cara aí só ligou o modo glossolalia, blá 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 e ficou falando um monte de merda aí até o final. Próximo. E aí, tudo bem, velho? Como é que tá? Como você chama? Maurício Barros. Maurício Barros, prazer. Arthur, a sua afirmação de que o Bolsonaro falou que ia acabar com a Lava Jato, ela é covarde, porque você... Não, o Bolsonaro não falou que ia acabar com a Lava Jato, não. Ele acabou com a Lava Jato. Sabe o que ele quis dizer. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que no governo dele não teria corrupção e que teve. a Lava Jato ia se encerrar ali até o governo Dilma. Vamos na sua. Eu vou ter boa vontade com o teu argumento. Vamos lá que o Bolsonaro, na verdade, ele quis fazer um jogo retórico para dizer, olha, no meu governo não teve corrupção, então eu acabei com a Lava Jato porque ela não é mais necessária. Vamos nesse argumento. Me explique como um presidente luta contra a corrupção colocando um garantista na PGR e um garantista no STF. Veja que eu estou nesse argumento já faz, sei lá, 20 minutos. E até agora ninguém apareceu com a contra-argumentação. Como que ele combate a corrupção com Aras na PGR e Cássio Nunes no STF? Não tem como. O Bolsonaro sempre falou o quê? Que ele nunca ia perseguir político e ele nunca perseguiu do jeito que ele é perseguido hoje. Perseguiu o pessoal então, da assim, MBL. Que diferença faz? O que isso quer dizer com o seu... Processar corrupto não é... perseguir corrupto. Perseguir político, perdão. Processar corrupto não é perseguir político. Meu então irmão, vamos lá. O Bolsonaro tentou trabalhar, velho. Ele tentou trabalhar. Ele começou então, o mandato dele, veio a pandemia, veio o Brumadinho, veio uma série de coisas. Depois, deixa eu te falar uma coisa. Uma série de coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Augusto Aras, PGR Augusto Aras, Cássio Nunes no STF, André Melo, isso é tudo antes de pandemia, cara. Qual que é a sua afirmação? A Se o Bolsonaro é de direita ou não? O que isso foi contra a direita? Fala pra mim. Não, brincadeira. Não. O cara colocar um petista na PGR e um petista no STF não é contra a direita. Mas o que define um direitista? São as pautas que ele defende, as pautas que ele trabalha. Vamos lá. Agora você Onde tá falando... a pauta da direita é defender petista corrupto? Onde é? Mas quem que tá defendendo petista corrupto? Eu estou falando Quando que o Bolsonaro defendeu o petista corrupto? Eu acabei de falar, isso não é nem fala, isso é ação. Ele o fato dele colocou colocar o PGR lá... O fato dele colocar o PGR lá foi alguma indicação, certo? Não, cara. Ou ele viu esse nome lá e falou, vou... Não, indicação é a lista tríplice do Ministério Público. São 3 nomes que o Ministério Público indica. Ou o Aras lá. Sim. Do nada. Sim. Do nada. Sim, eu vou explicar pra você como é que funciona. Eu vou falar de novo. O Ministério Público, ele apresenta uma lista tríplice. Olha, eu quero este e este. Tradicionalmente, o presidente pega um desses 3. O Bolsonaro desrespeitou essa lista, e tudo bem, é o direito dele, e pegou um outro cara chamado Augusto Aras, que deu uma festa para o PT na sua casa, e colocou ele como PGR. Isso não foi o Congresso, isso não foi a Globo Lixo, isso não foi os Chamar isentores. petista pro lado não significa que o cara não é direitista ou não. Tá certo, não, eu tô falando do Augusto Aras, não do Bolsonaro. Então ele até chamou porque o petista pro você lado tava dele no palco com o Ciro Gomes, que te deu uns tapas, você tava no palco com Orlando Silva, com o Amolindo, você tava no palco com essa galera toda, que tudo fizeram ele agora. Isso não é ser petista, então? Vamos no argumento. Direita limpinha? Calma, deixa eu falar. Se eu estou no mesmo palco que o Ciro Gomes ou que qualquer outra pessoa... O cara te deu um tapa, irmão. Calma, velho. É equivalente... O cara te deu um tapa no aeroporto. Deixa eu terminar. Eu tô te ouvindo. É equivalente a eu colocar um deles como PGR. E qual que é a falta de equivalência? Muito bom argumento, né? Porque você tá defendendo uma coisa, né, num palanque. É uma coisa, você literalmente colocar o cara na PGR, no seu governo, um dos cargos mais importantes junto com a Casa Civil. Né? Ainda mais com um presidente que estava, né, alinhado, né, até então alinhado com o combate à corrupção, com o processo de corrupto. Né? É uma falsa equivalência do caramba, né? Mas... Essa sua aí, fala pra mim. Não tem nenhuma, imagina. Não, eu queria saber o que esse cara fez de mal pra direita. Só explica pra mim, por favor. Eu estar no palco com alguém é a mesma coisa que eu indicar essa mesma pessoa pra PGR. Por favor, me explica isso. Não pode ser a mesma coisa, mas é horrível também.
Calma, tem a próxima. Tamis, você eu conheço de vários debates. Que bom, muito prazer. Bom, e aí? Deixa eu virar isso aqui que eu sou baixinho igual você. Bom, Arthur, é interessante porque você usa algumas falhas do governo Bolsonaro e não considera toda a história do governo Bolsonaro. Então quando você fala, não, porque ele botou um petista na PGR, não, porque, cara, você sabe mais do que eu, porque você tem mais experiência política do que eu, que não se governa sozinho. Governar sozinho, isso é monarquia, isso é outra história. Então não tem como um presidente acertar em tudo. E por que não tem como ele acertar? Cara, mas governar sozinho... Beleza, não vai governar sozinho, mas tem coisas que o presidente pode fazer sozinho, ele não depende de nada. Só depende dele e da base dele, mais nada. Uma das coisas foi justamente o PGR. O PGR é única e exclusivamente uma decisão do presidente. Não depende de nada para poder indicar um PGR. Ele só depende da lista tríplice lá do Ministério Público, que inclusive o Bolsonaro nem seguiu a lista tríplice, né? E... enfim. Ele só errou na indicação da PGR e do STF. Não, o Bolsonaro... Pô, cara, a indicação do STF é um bagulho extremo, tão sério... que tipo, um ministro fica aqui 20 anos, né, ocupando uma cadeira do STF. O Bolsonaro teve a oportunidade de indicar um ministro, né, um ministro que, né, que tá lá para punir, né, os corruptos e tal, né, por 20 anos, né. Ao invés de colocar uma pessoa que quer colocar os processos para andar, para acontecer, ele coloca um garantista. O garantista é aquele juiz que, né, quer dar aquela plena, né, chance de defesa do acusado, né? Isso acaba engessando o processo e muitas vezes o processo fica anos e anos e anos e nunca tem um resultado concreto, né? Enfim. Teve vários erros e eu não tenho problema nenhum com isso, mas ele também teve muitos acertos e muitos acertos que comprovam que ele é de direita. O problema é, não tem como fazer política sozinho, você sabe, principalmente no cenário brasileiro, não tem como. Deixa eu dar a proporção das coisas. Quando ele indica um ministro por STF, é a Suprema Corte do país, eu sei o que vai dar todo o direcionamento, vai criar jurisprudência, etc, para o Brasil inteiro. Esse cara vai ficar na corte por mais de 20 anos, que é o caso do Cássio Nunes. Este cara deu voto de Minerva para que o Lula fosse presidente. O Lula só é presidente hoje, olha só. Vamos lá. Porque o Cássio Nunes votou para ele virar presidente. Arthur, o Cássio Vamos falar Nunes... disso. Senta aqui depois eu falar disso. O Cássio Nunes não votou pro Lula ser presidente. Então, o que aconteceu? Deixa eu falar. O Cássio Nunes depois parece que ele quis mudar o voto, ele mudou o parecer dele, mas já tinha votado já para devolver os direitos políticos pro Lula, na suspeição do então Sérgio Moro, né? A suspeição do juiz Sérgio Moro, né? Que foi o que condenou ele, né? Pra quem não sabe, o juiz Sérgio Moro foi considerado suspeito, né? Ele foi considerado que não estava apto a julgar o Lula porque ele era rival político do Lula, né? Isso que ficou no entendimento, né? Pelo que eu entendi é isso, né? A maior prova disso foi o Moro ter se juntado ao governo Bolsonaro, né, que é tido aí como o maior adversário político do Lula. Por isso que ele foi considerado inapto para ter julgado o Lula. Fez foi ter votado para tirar o julgamento de qual é a cidade? Não, de Curitiba e jogar para Brasília. De Curitiba e jogar para Brasília. Não. Esse foi o voto do Cássio Nunes. Tô falando que o Cássio Nunes acertou? Em março de 2021. Então ele errou. Você falou bastante. Tô falando que o Cássio Nunes acertou? Não tô falando. Eu não acho que o Cássio Nunes acertou. Ele só tornou o Lula elegível. Calma, Arthur. Calma. Não estou falando que o Cássio Nunes acertou. Mas o que vocês fazem, o MBL é especialista em fazer isso, é transformar uma notícia ou uma situação em uma grande notícia para porque assim, criar um storytelling para falar, nós somos a solução. Nós somos a verdadeira. Porra, mano, na boa, de fato. Acho que eu não vejo outro grupo político hoje. Não tem. A missão, para mim, é o único caminho que a gente tem para dar um jeito no Brasil. O Brasil tem jeito e eu só enxergo esse jeito através da missão. Não existe. Pode ser que no futuro exista alguma outra coisa? Pode. Hoje não tem. Direita. Não tem como a gente acreditar que o cara errou e beleza, o cara errou. Deixa eu concordar com você. Então o MBL não presta. Vamos tirar o MBL da conta.
Aí você tá falando que a gente transformou numa grande notícia uma coisinha mínima. Não, ele eu não tô dizendo que é uma só soltou o Lula. Eu falei que é um erro, não bota palavras na minha boca. Só soltou o Lula. Só colocou um ministro que tornou o Lula elegível. Isso aí não deve falar, a gente não deve falar, né? De novo, Arthur, não tem como você governar sozinho. Então, pera lá. Calma, cara. Ele colocando o Cássio Nunes no STF, o que ele ganhou de governabilidade? Eu não entendi. Cara, eu não sei o Nada. que ele ganhou de governabilidade. Então eu vou te falar o que ele ganhou. Sabe o que ele ganhou? Fala. Ele ganhou o Gilmar Mendes livrar o Flávio Bolsonaro da investigação de rachadinha em fevereiro desse ano. Você tem prova disso? Sim, isso aqui... Então denuncia. Eu queria te falar uma coisa. Não é que o Gilmar Mendes... Calma. Eu não tô falando que o Gilmar Mendes cometeu crime. Eu tô falando Foi provado que ele fez Mendes... rachadinha? Não, deixa eu te falar uma coisa. Foi provado? A rachadinha, não existe mais investigação, né, de rachadinha do Flávio, né? Porque o STF, ele... Com o que ele tá falando aí de Gilmar Mendes, ele simplesmente anulou tudo e falou que não vai investigar mais o Flávio Bolsonaro. Que as provas que tem não serão analisadas, sem resolução de mérito, falou, esse caso está dado por encerrado até que se apresente novas provas. As provas que existem hoje não valem mais. Então, literalmente, o Flávio Bolsonaro se safou dessa, né? Então, cara, tem uma questão, cara, que eu acho que tem que... As pessoas falam muito, cara. Quando eu converso até assim com pessoas, elas falam, mas o caso ficou provado na justiça que ele fez isso mesmo? Tem prova contra ele, cara? Cara, existem duas coisas que eu interpreto. A primeira é a questão moral da coisa. E a segunda é a questão judicial da coisa. Certo? Por exemplo, moralmente falando, eu acho o Flávio Bolsonaro corrupto? Acho. Ele roubou. Ele fez rachadinha. O pessoal trabalhava no gabinete dele, né? Sabe-se lá por que essas pessoas iam no dia do pagamento na agência bancária da própria Lerge e ela sacava 70% do salário em dinheiro vivo. Misteriosamente todo mundo do gabinete dele fazia isso. E sabe-se lá porque também o Queiroz ficava pagando contas pessoais do Flávio Bolsonaro, né, em dinheiro vivo, né, na boca do caixa. Então, cara, moralmente falando, ele é um corrupto, um safado, certo? Agora, judicialmente falando, né, não tem nenhuma condenação transitada e julgado. Mas é aquilo, da boa, na moral, a gente precisa de um processo transitado em julgado pra gente considerar uma pessoa corrupta, cara? Não, de verdade, pare e pensa nisso. A gente precisa de um processo transitado em julgado para considerar que um político é corrupto. O Lula, por exemplo, ele é o presidente hoje. Hoje, os processos deles... que ele foi condenado e preso, não tem mais validade. O STF anulou. Então, para a justiça ele não deve nada. Mas moralmente falando, você acha que o Lula é uma pessoa honesta? Se a gente for por esse mesmo raciocínio, a gente tem que considerar o Lula honesto também, já que não tem nada transitado em julgado contra ele. Entendeu? O Gilmar Mendes, ele livrou o Flávio Bolsonaro de uma investigação de rachadinha. Pô, cara, eu falo isso para as pessoas, cara, que não, as pessoas não... Parece que... Enfim... O Gilmar Mendes é aliado do Bolsonaro. Eu falo isso pra pessoa, não é possível. O meu Bolsonaro, aliado do Gilmar Mendes, aquele juiz lá que manda soltar, corrupto? Não, você tá errado. Mas foi o Gilmar Mendes. Ele anulou o processo do Flávio Bolsonaro. Isso não é minha opinião. Se você tem como provar, denuncia a rachadinha de novo. Mas denunciado, o Flávio Bolsonaro salvou ele. Não tem como denunciar. As provas que existem hoje contra o Flávio Bolsonaro não podem mais ser usadas. Mais uma vez. Entendi. E você pode denunciar de novo se você não quiser. Não pode. Aí que tá, não pode. O Flávio Bolsonaro foi salvo por um ministro da Suprema Corte. Ele não pode mais ser investigado por isso. Você entendeu essa parte? Eu entendi. Não? Ok. Então, beleza. O Flávio Bolsonaro foi aí, beleza. Agora de novo. Acabou? Eu tô achando... Tá, fica pra próxima então. Rapidinho, ó. Kaique acabou de assumir o argumento, viu? Qual deles? Eu falei aqui. Galera, seguinte. 42 minutos de vídeo, vou encerrar e fazer uma parte 2. Então é isso, obrigado, assista a parte 2, vai ter um íconezinho em algum lugar por aqui. Um beijo pra você, tchau, abraço, até mais.